Afinal de contas, a gente consegue dizer com toda certeza se uma pessoa é louca porque ela está vivendo uma teoria da conspiração e acha que existe uma grande ordem querendo dominar o mundo? Esse é o vídeo de hoje. Essa é uma pergunta que surgiu, que eu tenho ouvido, vamos dizer assim, de algumas pessoas, em especial que lidam com pessoas um pouco mais velhas, que têm um pensamento um pouco mais difícil de dialogar. E aí eu peguei um e-mail que eu recebi de uma pessoa aqui que me acompanha nas redes sociais, e ela me mandou um e-mail que foi muito quase caricato, vamos dizer assim, de tão comum assim que eu tenho ouvido. E eu queria ler o e-mail dela, né? O nome dela, eu dei o nome dela de Helena, porque ele é bem sintomático de um certo tipo de postura que pode ajudar a gente a explicar essa questão do ele é louco, enfim. Ela diz o seguinte, eu vou ler aqui para vocês. Há pouco tempo eu me separei e voltei a morar com os meus pais. E eu achei que depois que começou essa questão do coronavírus, meu pai passou a agir de um jeito um pouco mais estranho que o habitual. Ele sempre foi um cara meio implicante, ranzinza, que gosta de ter razão em tudo e nunca dá o braço a torcer. Mas aí ele começou a falar que existe uma grande conspiração que produziu o vírus, estou deduzindo, né, que é do corona, que a China quer dominar o mundo, que o vírus não existe, e se existe, não é para tudo isso. Estou preocupada, pois ele saiu na manifestação nas ruas e voltou todo orgulhoso. Estou preocupada com a minha mãe, que tem quase 60 anos, 63 anos, como ele. Até que ponto ele pode continuar tomando as decisões de casa? Estou imaginando que ele tenha poder financeiro, vamos dizer assim. Ele é louco? É possível que um médico ateste isso? Essa é uma pergunta bem interessante quando a gente fala de diagnóstico, né? Porque as questões ligadas à psiquiatria e a psicopatologias é um território que existe um consenso, né, da Associação Americana de Psiquiatria, e a cada 3, 4 anos, vamos dizer assim, eles fazem uma revisão desse manual de diagnóstico de transtornos mentais. E recentemente nem tanto, né, faz uns 2 anos, saiu uma última revisão que foi bem curiosa ali, aperfeiçoou algumas coisas que estavam meio capengas e tal, e trouxe novos termos, arredondou um pouco as coisas desde a última versão. E então, para começar, usar a palavra louco não é exatamente bem apropriado, em especial quando a gente está falando de pessoas que apresentam características que usualmente a gente não entenderia como louco. Louco é um termo pejorativo. Mas normalmente eu entendo que esse termo pejorativo costuma estar associado com aquela ideia estereotipada de uma pessoa que ouve vozes, que começa a fugir de alienígena, do FBI, né? E que teria, vamos dizer assim, um quadro de esquizofrenia, né? Então essa doença acabou sendo estigmatizada há muito tempo como o clássico o louco. E é importante deixar claro que a esquizofrenia, ela basicamente ela é pautada em 3 grandes pilares para a gente chegar numa conclusão diagnóstica. Né? O primeiro deles são delírios, ou seja, a pessoa acredita em ideias, vou até explicar o que é exatamente um delírio, acredita em ideias mágicas que são não compartilháveis, que só ela meio que tem uma teoria própria para explicar ali tudo. Vou explicar o que é isso. O segundo ponto seriam alucinações, que podem ser alucinações
visuais, então ela está vendo coisas que ninguém está vendo, elas têm alucinações auditivas, ouvindo coisas, sentindo coisas no corpo, dentro do corpo, e ela sempre teria um caráter um pouco persecutório, vamos colocar assim. Então teria sempre um elemento de algo muito perigoso chegando até essa pessoa, querendo fazer um mal para ela em algum sentido. E daí ela fica uma pessoa reativa, né, com a sensação de que todo mundo é perigoso, então tem todo um lance assim. E um terceiro elemento que é um certo embotamento afetivo. Embotamento quer dizer, os afetos ficam em forma de botão, embotamento, tornar-se um botão. Eles ficam meio, a pessoa fica em algum nível fora a parte do delírio, da perseguição, ela fica meio apática, mas não apática como se fosse uma depressão, é como se ela tivesse desvitalizada no sentido de que parece que ela não tem uma reatividade que você olha e fala assim, essa pessoa não está bem. Ela tem um lance meio, ela fica meio fora do ar, né? Tem um lance meio que ela está esquisita em algum nível, uma certa, parece que não gosta e nem desgosta tanto das coisas, né? Então tem uma coisa, um perfil meio estranho. E essas pessoas com quadro esquizofrênico, normalmente o nível de periculosidade delas, se a gente parar para pensar, ela não é alto como se gosta de pensar, né? Porque essas pessoas seriam perigosas. Elas talvez sejam perigosas ali no convívio, porque ela pode tentar se esconder, ela pode ficar ali por conta de alguma ideia que um chip está instalado no braço dela, ela fica coçando o braço, algo nesse sentido. Ou ela se prejudica do ponto de vista social, com certeza. Mas assim, não tem essa coisa que as pessoas pensam, vai dar um tiroteio, essas coisas assim. Então não. Então isso seria o esquizofrênico clássico. Quando ela cita essa situação, aqui eu não vou fazer diagnóstico do pai dela, né? Quem sou eu para poder fazer diagnóstico para uma pessoa que eu não conheço. Mas quando uma pessoa tem esse quadro, isso é muito claro desde muito cedo. Essa pessoa tem comportamentos muito disfuncionais a ponto que seria difícil até ela manter algum trabalho convencional, ter uma responsabilidade, até um sucesso profissional, financeiro. Não estou dizendo que é impossível, mas pouco provável, né? Então aí, né, para complementar, o que seria então essas ideias que uma pessoa pode ter, que é uma coisa meio a teoria da conspiração, né? Tem uma definição de um psiquiatra alemão chamado Karl Jaspers, que é bem interessante, que eu vou até ler aqui para ele. São 3 critérios que ele usa para falar sobre delírios e ideias delirantes. Né? Uma convicção subjetivamente irremovível. É um negócio que não tira da cabeça da pessoa. E uma crença absolutamente inabalável, com impossibilidade de se sujeitar às influências de qualquer argumentação lógica. Então, se a pessoa acha que é o FBI, pronto, final, FBI, marcianos, jupiterianos, ninguém tira isso da cabeça dela. 2. Um pensamento de conteúdo impenetrável. Quer dizer, você não consegue exatamente entender o que é isso também, porque a pessoa também não deixa entrar nenhum tipo de argumentação. E incompreensível psicologicamente para o indivíduo normal. Né? Então, outra pessoa olha, várias pessoas olham e falam assim, essa teoria parece ter uma lógica própria ali dentro da cabeça da pessoa, mas definitivamente quando você vai apertando a coisa toda, não faz muito sentido. Então, sei lá, foi a China que produziu isso. Bom, sendo a China um mercado que depende de muitos outros mercados financeiros, por exemplo, para poder ganhar dinheiro, porque ela faz passagem, ela compra de muitos lugares, ela manufatura muitas coisas e manda para outros lugares, né? Made in China. Né? Em tese, seria uma estupidez que a China tentasse prejudicar
mundialmente a economia mundial para vender máscara e respirador, que é, por exemplo, uma das teorias da conspiração que existe. Quer dizer, eu tenho um cliente para quem eu vendo muitas outras coisas e compro dele muitas outras coisas, ou seja, a minha sobrevivência, meu sucesso financeiro, eu sou a China, depende de eu ter essa interação comercial, e aí eu de repente mato essas pessoas porque aí eu vou vender máscara pro vizinho dele. Não faz muito sentido. A China vai perder dinheiro se ela prejudicar o resto do mundo. Então ela não tem interesse que todo mundo morra e só eles fiquem vivos. Então essa, por exemplo, essa seria uma argumentação que você consegue, que qualquer pessoa normal conseguiria olhar e falar assim, bom, consegui entender, faz sentido. Não faria sentido. Mas quando uma pessoa começa a achar que a China, ela pode achar isso como a humanidade já escolheu vários países para entenderem como grandes maus da humanidade, né? Então tem essa questão. Uma pessoa normal entende que não tem lógica, aquela pessoa acha que tem uma lógica que só dela. E terceiro, uma representação sem conteúdo de realidade, ou seja, que não se reduz à análise dos acontecimentos vivenciais. Ou seja, a pessoa não adianta ler um artigo científico, não adianta ver um número, não adianta ver uma estimativa, não adianta ver outros países, pegando exemplo aqui do coronavírus, várias pessoas morrendo em vários lugares do mundo, aos montes. Não. Esse vírus não existe, é uma coisa aí normal, básica e que nada está acontecendo. Então, muitas dessas teorias da conspiração a gente já colocaria um pouco no campo de alguns delírios, né? Só que como são delírios compartilhados, isso passa a ser um pouco mais difícil de você confrontar, né? Porque você tem que pegar cada uma das alegações e você vai vendo uma por uma que elas não fazem muito sentido, mas até você pegar tudo isso junto e fazer um congresso com várias pessoas para descartar essas hipóteses, também passa a ser uma coisa difícil, sendo que a informação está sendo atualizada o tempo todo. Mas existe uma coisa que é pouco até dita nos campos da psiquiatria, da psicologia clínica, que apesar de algumas pessoas não serem loucas no sentido tradicional, no sentido pejorativo e nem no sentido técnico, como se fosse um esquizofrênico, isso não quer dizer que essa pessoa não possa ter características que beiram a paranoia, essa perseguição, só que sem os aspectos de alucinação e nem de embotamento afetivo, de ficar mais lesada, vamos dizer assim, emocionalmente. Então, eu vou ler aqui alguns critérios diagnósticos que está no DSM, que é esse Manual de Transtornos Psiquiátricos. Vou ler aqui alguns critérios, explicar eles para vocês e a gente vai conseguir entender, que é o transtorno de personalidade paranoide, né? Se quiserem, procurem no Google, tem alguns sites respeitáveis, vamos dizer assim, que dão essas características, vocês vão ver o que eu vou ler. A principal característica, que depois dela você vai tendo várias outras comprovações, é desconfiança e suspeita persistente sobre os outros. Quer dizer, é um padrão de comportamento, um padrão de pensamento que faz a pessoa achar que está todo mundo meio sacaneandinho ela. Tá todo mundo meio que tramando pelas costas, tá todo mundo sacaneando, tá todo mundo meio que planejando uma coisa, vão fazer uma festa surpresa, não vão convidar a pessoa, vão fazer um esquema, vão fazer um happy hour, ninguém convida ela. Ela tá sempre achando que alguém tá pregando uma peça. Em relacionamento amoroso, ela é ciumenta, ela vai achar que tá sempre sendo feita de trouxa, tem um lance assim muito, né, pesado. Uma desconfiança e suspeita. Então, o tempo todo, né, ao longo da vida. E normalmente os transtornos de personalidade eles já vão se manifestando, não é uma obrigação, né? Mas a partir da adolescência você começa a ter alguns indícios e a partir dos 18 anos é muito comum que os transtornos de personalidade eles surjam na pessoa. Aí
Tendo 4 ou mais dos seguintes sintomas, você já vai começando a fechar um diagnóstico clínico. Então vamos lá. Número 1. Suspeita injustificada de que outras pessoas estão explorando, prejudicando ou enganando-os. Né? O que quer dizer isso? É uma suspeita que não se mostra verdadeira. De tempos em tempos a pessoa escolhe um inimigo. Então tem sempre esse raciocínio eu versus o outro. Essa sensação de que um vai sacanear o outro, que tem sempre uma... A pessoa está sempre fazendo intriga. Em outras palavras, ela está sempre fazendo futrica, intriga, sempre tem um inimigo novo, uma pessoa que está sacaneando ela, uma pessoa que está tramando contra ela pelas costas. Ela sempre tem aquela sensação de que alguém está apunhalando ela pelas costas. Então essa suspeita injustificada de que outros estão explorando, prejudicando, enganando. Se ela tem empregados, funcionários, sempre tem a sensação de que uma pessoa está querendo passar a perna, ou passar à frente, ou dominar, ou aparecer mais do que ela. Então ela sempre tem essa sensação de que as pessoas estão, de alguma maneira, figurando uma tramóia para sacanear, prejudicar ou derrubar ela de alguma situação. Se ela é o síndico, acho que vão tirar ela de síndico. E de modo geral, essas pessoas gostam também de estar numa posição de poder e ter esse nível de controle. Se não, ela dentro de casa vai fazer isso. As próprias pessoas de casa podem ser alvo de desconfiança dela. Então esse é um ponto. Segundo ponto, preocupação com dúvidas injustificadas sobre a confiabilidade de seus amigos e colegas de trabalho. E é sempre difícil isso explicar, por exemplo, para quem tem um transtorno de personalidade paranoide, que são dúvidas injustificadas. Porque como ela não tem um delírio que você não remove de... Mas ela flerta com delírio o tempo todo. Então na cabeça dela, todo mundo tá ali tramando. Os amigos, colegas de trabalho, tá todo mundo fazendo um conchavozinho. Como eu falei, é como se ninguém tivesse chamando ela para um happy hour, para uma reunião importante, porque essa pessoa não consegue relaxar nunca. Ela não relaxa, ela não se entrega, ela acha que mesmo aquelas pessoas que são muito de confiança dela estão armando contra ela, né? Então, até uma pessoa muito íntima, de repente, pode tramar contra ela. E aí, vou imaginar que fosse um filho ou uma filha que estivesse desconfiando da sanidade, essa pessoa provavelmente também entraria no hall dos inimigos e potencial. E o problema é que é uma coisa intrigante desse transtorno. É uma profecia autorrealizadora, né? Porque essa pessoa ela é tão paranoica, ela é tão, entre aspas, louca, ela é tão instável por conta dessas desconfianças que ela se torna uma pessoa desagradável. Então ela se torna uma pessoa que talvez as pessoas não convidem, ela é meio chatona, ela é meio, né, meio difícil, porque ela está sempre flertando com esse sentimento de poder. Então ela vai estar sempre flertando em questão, será que eu tenho mais dinheiro? Será que eu não tenho mais dinheiro? Será que eu sou mais bonito? Não será, ele está sempre se comparando, ele tem sempre uma paranoia em relação aos outros, uma rivalidade o tempo todo. Por isso que é muito difícil, você tem que gostar muito daquela pessoa para ser amiga dela, e você tem que embarcar muito nas pirações dela, às vezes, para poder ter uma conversa minimamente razoável. Né? Então, esse é um segundo critério diagnóstico. Terceiro ponto aqui, relutância em confiar nos outros, temendo que as informações sejam usadas contra eles. Então essa coisa da informação é muito curiosa, né? Então uma pessoa que vai ter dificuldade de escrever coisas, em tempos de WhatsApp ela vai ter dificuldade de escrever, porque ela acha que aquilo pode tirar um print, então tudo ela vai querer fazer na ligação, e talvez ela ainda fique com a sensação de que alguém, na teoria dela, está grampeando tudo. Tudo bem que hoje em dia ninguém está livre disso, mas ela sempre tem a sensação de que tudo está sendo, todas as informações vão ser usadas contra elas, então ela às vezes,
oferta informações difusas, que dizem, mas não dizem nada. Porque se alguém apertar a pessoa, ela vai dizer, não disse isso, né? Não foi exatamente isso que eu disse. Né? Então ela sempre vai fazer afirmações meio difusas, que querem dizer muita coisa, mas ao mesmo tempo não querem dizer nada. Então às vezes é meio difícil chegar numa conclusão. E isso, de modo geral, é muito curioso porque normalmente ela vai ter uma história, isso não é ponto pacífico, né, para todo mundo, mas ela vai ter uma história de desajuste um pouco social, de um sentimento às vezes de não pertencimento que alimentou durante algum tempo, possivelmente na infância, na adolescência, esse sentimento de que assim as pessoas não me aceitam como eu sou. Às vezes a pessoa tem alguma característica, alguma coisa que seja mais desconfiável, vamos colocar assim, e aí ela tem essa coisa de as pessoas não gostam de mim do jeito que eu sou. Então tem um lance desse aí. Então, por isso que é difícil você chegar num ponto, porque a pessoa sempre tem um bom motivo para dizer por que as pessoas não estão do lado dela. E às vezes não estão mesmo. Uma quarta característica que é bem curiosa: interpretação errônea das observações ou eventos benignos como tendo um significado oculto, depreciador, hostil ou ameaçador. O que quer dizer exatamente isso? Até, sei lá, a pessoa está sendo gentil com ela. Ela fala, o que essa pessoa está querendo? Tá querendo mostrar que eu sou um coitado? Tá fazendo uma coisa por mim? Tá achando que eu sou um coitado? Até uma coisa benigna pode ser interpretada como depreciadora, sou um coitado, hostil, que está querendo, está me ameaçando, ou ameaçadora. Então, sempre tem um perigo lá fora. Então, imagina que se é uma pessoa que trabalha numa empresa, ela sempre vai achar que a concorrência está ferrando com ela, sacaneando com ela, querendo ter acesso às análises, os dados, a base, a planilha dela, para derrubar ela. E eu não estou dizendo que não, eventualmente não possa ter uma competiçãozinha e tal, mas a ponto é que tudo é uma grande conspiração na cabeça dessa pessoa. Sempre tem um lance, qualquer coisa que as pessoas falam com ela, ela já tem uma sensação assim de... Tá vindo aqui para cima de mim, que é isso, né? Então tem sempre uma coisa de o perigo está rondando. Tem ainda mais 3 características, mas é importante vocês entenderem que até aqui, se a pessoa já cumpriu com essas características que eu falei até 4, né? Junto com a primeira, que era da desconfiança, já temos 5. Isso já é o suficiente para estabelecer um critério de diagnóstico, vamos dizer assim. Aliás, se você está curtindo, ou se você não está curtindo, deixe seu like, seu dislike, comente, né? Vamos interagir, né? Eu quero que vocês debatam também essas coisas aqui nos comentários, porque isso é uma coisa que hoje em dia está muito em voga, muitas teorias da conspiração. Então, deixe nos comentários, se inscreva no canal. Então, vamos seguir em frente aqui, ok? Quinta característica: reter rancores por insultos, injúrias ou ofensas. Essa pessoa, ela é rancorosa num nível assim que, se deixar, se fez um negócio lá em 1930, a pessoa vai guardar aquilo, ela não vai. Difícil perdoar alguém. Difícil porque perdoar seria um ato de humilhação, seria dar cara a tapa, e ela não dá. Ela sempre, você pisou na bola com ela meia vez, ela levanta a orelha. Pisou outra, é os humanos, né? Já era. Já cortou a cabeça como amigo, como membro do clã, da tribo. Aí já era, você tá frito. Só que normalmente essas pessoas, elas podem guardar ressentimentos pessoais ou de grandes sistemas, né?
Então, né, eu até escrevi uma coisa aqui. Normalmente essas teorias da conspiração, elas vêm desses ressentimentos, né? Então, de grandes organizações meio que impessoais que você não consegue precisar exatamente o que é, né? Que ela quer acabar com o mundo. Então, empresas, né? Tipo Coca-Cola, grandes organizações, né? McDonald's, são empresas que vão dominar o mundo, acabar com o mundo. A mídia, a imprensa, tem sempre, né, essa coisa inespecífica, mídia, imprensa, quem que é a mídia, imprensa? Né? Órgãos governamentais, então sempre tem essa coisa da CIA, KGB, FBI, tem sempre um lance meio militar também, né, na questão. Ou também grandes sistemas, os comunistas, os capitalistas, tem sempre uma coisa ali, uma grande sistema por trás que está dominando. Ou religiões também, o catolicismo, né, o Illuminati, maçonaria, tem sempre umas grandes teorias da conspiração que justificam esse ressentimento, esse rancor e essa desconfiança. E às vezes, sei lá, né? Às vezes aconteceu na vida dela ela trombar com alguém que era socialista, comunista, não gosta mais daquilo. Trombou com um capitalista, mandou ela embora, aquilo é o suficiente para ela achar que o capitalismo é um problema até a última ponta. Então, essas pessoas tomam eventos específicos para justificar uma grande trama na cabeça delas que faz todo sentido. A sexta característica é propensão a achar que seu caráter ou reputação foi atacado e rapidez para reagir com raiva ou para contra-atacar. Então tem sempre um elemento aí de medo barra revanchismo, né? Então ela é aquela pessoa que tem sempre um comentário ácido na ponta da língua para poder descer a cotovelada na outra pessoa. E se ela for uma pessoa que tiver poder, ela vai usar outras ferramentas, né? Então, se tiver alguma pessoa com poder legal, vai processar. Se tiver um poder policial, vai dar uma cacetada. Se não tiver poder policial, vai dar uma cacetada mesmo, não tem poder policial. Ou seja, se é uma pessoa que está no poder, ela vai usar de meios, né, para fazer isso. Se ela não tiver, ela vai chutar o cachorro. Alguém vai pagar por aquilo que ela sente que foi injuriada porque sofreu um problema ligado à reputação dela. Então, falou mal dela, essa pessoa é carta fora do baralho e ela vai responder com toda a violência e agressividade possível que ela tiver. Então, ela é muito revanchista. E como eu já tinha falado, uma sétima característica, suspeitas injustificadas e recorrentes de que o cônjuge, a cônjuge ou parceiro é infiel. Então, esse lance da infidelidade, esse é um negócio que... do mesmo jeito que essa pessoa tem dificuldade de lidar com a infidelidade de amigos, colegas de trabalho, tem dificuldade de lidar com a infidelidade do parceiro ou da parceira amorosa. Então, que sofre muito com esse tipo de característica. Então, o problema, por exemplo, de você chegar nesse tipo de diagnóstico é que ele é um diagnóstico quando você vai passando as características, você fala assim, tem essas características. O problema é que você precisaria de uma junta clínica de médicos falando com essa pessoa para poder chegar nesse tipo de diagnóstico. E às vezes pode ser difícil chegar nesse tipo de diagnóstico porque não existe uma testagem, né? Que você pode fazer um teste ali. Existem alguns testes que dão indícios de características, várias características, mas não existe um teste definitivo para você chegar na conclusão ali, tem um númerozinho ali dizendo, você tem uma experiência clínica, né? A pessoa vai relatando, ou familiares da pessoa vão relatando certa característica que ela tem, e você pode chegar indiretamente nessa questão de diagnóstico. Se isso pode ou não virar uma questão de você, no caso da Helena que mandou o e-mail no começo, uma interdição de jurídica, então você vai ter que conversar com advogado, você vai ter que fazer uma consulta com médico psiquiatra, e isso provavelmente vai ser um processo mais sensível. Por quê?
Porque se fosse um quadro clássico de esquizofrenia, onde a pessoa tem várias funções desadaptadas e aquilo começa a ser visível para todo mundo, então é mais fácil chegar no diagnóstico. Normalmente esses quadros, eles têm uma reação à medicação, quando você começa a medicar a pessoa, os delírios, as alucinações começam a diminuir. O problema é que nesse caso, sendo um transtorno de personalidade, supondo que seja um transtorno de personalidade paranoide, é muito mais difícil você chegar nessa conclusão, porque um transtorno de personalidade paranoide, ele guarda uma fronteira com características que a gente chamaria de normais. Ou seja, ela é uma pessoa razoavelmente funcional. Quando você conhece ela mais de perto, quase que inevitavelmente ela vai ser uma caricatura. Você vai olhar para ela e falar assim, é um personagem, né? Claramente é um personagem, porque tem tantas características caricatas nessa que você fala assim, putz, com certeza ela tem uma coisa diferente, uma coisa errada ali dentro na mente dela. Mas como um transtorno de personalidade, a não ser, por exemplo, com um transtorno de personalidade, um outro, que é o antissocial, que é o vulgo psicopata, em que a pessoa comete crimes que juridicamente você sabe que é crime, então é um roubo, um assassinato, um ato de corrupção, então assim, são crimes que você define juridicamente como crime. Então, se você está cometendo crimes, ela não precisa ser necessariamente um serial killer para ser um antissocial. Então, o psicopata, diferente do paranoide, ele tem um caráter de exploração, de maltrato, de morte, vamos dizer assim. Né? A pessoa paranoica, ela pode ter essa coisa, mas talvez como uma reação, não necessariamente como uma característica principal. Então é muito difícil simplesmente você sozinho chegar nesse diagnóstico se você não tiver, né, esse aparato mais médico, clínico, talvez jurídico, para poder fazer alguma coisa em relação a essa pessoa que está apresentando um risco para si mesma e para outras pessoas que ela convive. Então, respondendo um pouco essa pergunta de é possível dizer que uma pessoa é louca? É possível você dizer que ela tem grandes indícios de certos transtornos e um deles, sendo ela uma pessoa conspiratória desde muito cedo, com essas características todas que eu disse, pode ser um indício de que ela tenha uma suspeita. Não estou dizendo, não estou fazendo nenhum diagnóstico aqui, né? Isso daí é uma coisa que tem que ser feita com médico, psiquiatra. Às vezes consultar mais do que um, né? Para você se assegurar disso, para chegar nessas conclusões. Mas já ter alguns indícios já ajuda para você refletir na sua cabeça e para você saber com que você está lidando. É isso. Espero que tenha ajudado a esclarecer isso. Não estou dizendo que todo mundo que está em manifestações tem isso, né? Antivírus, sei lá que tipo de manifestação que é. Mas se a pessoa tem várias características ao longo de anos dentro dessas que eu falei, a gente pode ter algumas suspeitas. Afirmar tem que ser uma confirmação médica, clínica, que seja efetiva nesses casos, ok? Se você gostou, dá o seu like. Se não gostou, dá o like, comenta, replica. A gente vai estar fazendo tréplica, réplica, fazendo de tudo aqui para poder esclarecer esses pontos, porque é super importante, principalmente em tempos onde está cheio de teoria da conspiração aí espalhada por fake news. Ok? Se quiser me seguir nas redes sociais, se inscreva aqui no canal. No Instagram eu sou Fred Matos, com 2 T's. Tem o site, o Facebook o Sobre a Vida. Se você quiser conhecer mais coisas de personalidade, psicologia, tudo isso que eu disse aqui para você, você pode entrar no fredflix.com.br. É um site que tem vários cursos online, você vai gostar bastante, precinho camarada. Ou mais informações a meu respeito, você pode entrar no sobreavida.com.br. Tá bom? Um beijo, um abraço, tchau, tchau.